Colegas servidores, boa noite. Estamos na nossa primeira live. É o grupo Devolva o Nosso Planserve, um grupo de servidores independentes que estão lutando por melhorias de um patrimônio antigo e que a gente quer e precisa manter. Hoje estamos aqui na live Saúde em Risco, a realidade dos beneficiários do Planserve. Temos aqui presente Beth, que todo mundo conhece, a senhora Elizabeth Pacheco. Temos também o colega servidor Crispiniano Daltro. E daí a gente vai ter algumas participações que vai estar passando para vocês, mas logo de cara eu digo que o objetivo nosso aqui é estar passando informes, é estar respondendo algumas questões e tentar descrever a situação nossa para que outros colegas possam sentir a nossa realidade, porque parece que ainda tem gente meio desacordada, meio pouco informada sobre o que está acontecendo, o desmonte, o sucateamento do nosso plano de assistência. O grupo do Devolva o Nosso Planserve teve origem em agosto de 2024, quando alguns servidores se reuniram e resolveram fazer manifestações de rua, partir para a prática mesmo da coisa e sair do sofá, da posição cômoda, deixar de reclamar e partir para cima do que era o propósito, né? Que é a melhoria do grupo. Então, aí me lembro bem que nós tivemos a primeira manifestação no Iguatemi, foram poucas pessoas e foram seguindo, e hoje a gente está num porte muito maior, já conquistamos coisas que para a gente era fundamental, tipo a troca, vamos dizer assim, ou pelo menos que o governador esboçasse a vontade de melhorar, no caso, com a troca da coordenação. Uma pessoa que não dava ouvidos, uma pessoa que se mostrava, por vezes, apática ou sarcástica de ver o sofrimento nosso. Tivemos em 2023 audiência pública no Ministério Público, foi ouvido tudo e até hoje nada foi feito. Então, o que nós constatamos é que os órgãos que são órgãos públicos e que têm a função de proteger o cidadão, não estão a fim de fazer o que é necessário. E aí tem alguém que diz assim, mas isso precisa se tornar uma briga política. Eu acredito que sim, porque somos um plano de assistência diferenciado. Nós somos servidores que fizemos inicialmente uma caixa de assistência, na década de 70, e aí ficou essa caixa sendo mantida com a administração do governo, depois foi reorganizada, é a palavra que é dita, muito dita nos sites que a gente vê, nas informações, no governo de Paulo Souto. E aí a gente vê que foram feitas as leis, foram feitos decretos, modificações, reformas, se utilize a palavra que quiser utilizar, e hoje a gente depende, e a gente vê a dependência que nós temos dos parlamentares. Então, eles fazem a lei, o governo sanciona ou não, e hoje a gente tem que partir para quem tem, né, a força na caneta. E com isso, juntou aquela briga, aquela situação político-partidária. Isso é que é inadmissível, porque política, a gente faz política o tempo inteiro. Então, é uma briga política, mas só que aí passou a ser uma política partidária, é o que a gente vê na ALBA, que hoje a grande maioria lá é da situação e os oposicionistas, entre aspas, porque a gente vê que diverge ainda um pouco esse grupo, que é pequeno, eles tomando tentando talvez proteger o cidadão, que no caso servidores, beneficiários desse plano, que já é um patrimônio. Então, é sim uma situação política, só não deveria ser político-partidária, porque o propósito seria manter e melhorar a assistência que é dada nos níveis de assistência que foi pensado o Planserve. Todo mundo sabe que antes era o IAPSEB e se fala muito bem do IAPSEB.
O IEPZEB formado, iniciado na década de 60, 64 para ser mais precisa, e aí 2005 Paulo Souto resolve reorganizar. E aí faz uma lei, a Lei 95/28. Essa lei, ela traz é como estatuto, não digo que regulamenta, mas ela traz o propósito descrito do que vai ser o Planserve para o servidor e para o governo, porque são os dois que mantêm financeiramente, de início, o plano de assistência. E aí, depois, isso foi no mês de junho de 2005, em setembro de 2005, faz um decreto que seria para regulamentar essa lei. Essa lei 95/28 e o regulamento, que é o 95/52, eles estão valendo até hoje. A gente sabe que em 2011 foi feita uma nova lei tentando introduzir a questão da coparticipação. Coparticipação essa que para a gente é muito negativa. A gente vê que hoje já não é como deveria, a proposta inicial, né? Que era dividir. Ah, mas é bom dividir? Mas na época a gente não sabe o contexto. Eu digo que eu não me lembro do contexto e talvez tivesse algum problema. Apesar de que sabemos que o nosso Planserve não deveria ter esses problemas. Por quê? Porque é um convênio que se autossustenta. Porque já ficou certo de ser retirada uma contribuição de 1/3 da remuneração mensal dos servidores e ser da parte do contribuinte 2/3. E aí teria fontes de custeios, outras, que poderiam ser acionadas no caso de necessidade. Então, a gente vê que essa 12.351, ela é de dezembro de 2011, se não me engano, é setembro de 2011. Ela veio com a coparticipação e foi considerada inconstitucional, porque se for seguir o que é descrito na primeira lei, 95/28, ela ficou meio que invalidada, apesar de que a gente ainda vê que se mantém, é praticado até hoje a questão da coparticipação. Coparticipação essa que tem vários detalhes que a gente vê que os nossos colegas do nosso grupo estão sempre queixando e que todos os servidores continuam queixando, porque muitas das vezes nem estão utilizando o plano, não estão indo para consultas, fazendo exames, nada, e está sendo cobrada a coparticipação. Uma situação que é relevante com relação a isso é que pacientes idosos que tenham mais que uma doença crônica não deveriam pagar a coparticipação. E a gente vê que quem hoje é mais beneficiado pelo Planserve são pessoas idosas, porque os nossos concursados já são concursados de muito tempo. Hoje o que a gente mais vê são terceirizados, são os cargos de confiança, mas o raiz mesmo, o servidor raiz, ele hoje é idoso e portador de doenças. E mesmo sem utilizar, como alguns do interior que dizem, olha, a gente nem consegue utilizar, porque nos interiores não está tendo clínicas, espaços credenciados, né? Estabelecimentos credenciados. Então, não está utilizando, mas está pagando. E aí, como é que faz com relação a isso? Eu teria de vez em quando a gente vai estar colocando aqui um depoimento de um servidor, algo para acrescentar, para ilustrar a situação vivenciada, não só em Salvador, onde nós temos vários estabelecimentos de saúde, a gente tem toda uma rede, mas já enfrentamos dificuldades, porém nos interiores a coisa está muito pior. Pode colocar o servidor de Macaúbas, por favor. Pessoal, aqui é um usuário também do Planserve, tenho 60 anos, sou de Macaúbas, né, e se encontra até indignado com os últimos acontecimentos, né? Rosângela aí já até falou sobre a minha região, entendeu? E ontem mesmo eu tive em Vitória da Conquista,
onde não tive problema para passar pelo ortopedista, não tive problema para fazer um elétrico de coração, mas eu tive problemas para conseguir uma vaga para neurologista, para mim poder fazer o exame neurologista, né, pelo Planserve, eu tive que pagar uma taxa ainda de R$ 240, entendeu? Eu tive que pagar uma taxa de R$ 240, e eu vejo vocês aí nessa luta, nessa guerra, entendeu? Infelizmente eu não posso sair porque é muito complicado sair da minha cidade para ir até aí, são 700 e poucos quilômetros de Macaúbas a Salvador, mas eu acompanho a luta de cada um de vocês e torço para que eles possam devolver o nosso Planserve, né? Possa devolver o nosso Planserve, porque o Planserve é nosso, nós que pagamos, eles já recebem o dinheiro, a gente já recebe nosso contra-cheque com o desconto do Planserve. E por que temos que passar por toda essa dificuldade, né? Valeu, guerreiros, aqui é só a minha indignação, viu? E na nossa região, se a gente precisar de determinadas consultas, teremos que viajar 300 e tantos quilômetros para conseguir uma consulta. Sem mais, para o momento, muito obrigado a todos. Bom, o servidor aí ilustra a situação na cidade dele. E depois nós teremos outros, porque é uma forma de legalizar, de confirmar o que nós afirmamos. Porque parece que a sensação que nós temos é que às vezes está saindo da cabeça da gente. A gente está vivendo em outro planeta e o governador e outros habitando em outro espaço. Então, gente, voltando à questão da lei, eu me passei aqui um pouco que no decreto 9552, que é de 2005, é uma situação muito importante. Foi instituído um conselho de assistência à saúde aos servidores públicos estaduais, chamado de Conserve. Esse Conserve, desde lá, a proposta seria de ser composto por 4 representantes do governo e 5 representantes dos servidores, sendo que esses representantes dos servidores, eles seriam representantes sindicais, de entidades sindicais. E aí é uma outra situação. O que é que os nossos sindicatos vêm fazendo? O que é que os nossos sindicatos vêm dando de retorno pelas lutas? A gente vê que em salas fechadas são realizadas reuniões, são feitas mesas de negociações e nós não temos acesso. A gente também não vê melhorias, mas por isso que se justificou formar o grupo que hoje nós temos, que a gente vai para a rua, vai fazer, e mesmo assim a gente está sofrendo um certo sarcasmo dos deputados e de algumas outras pessoas por não sermos representantes sindicais. O que é um absurdo, porque nós somos cidadãos, em primeiro lugar, nós somos servidores do Estado, e nós somos beneficiários de um convênio que a gente religiosamente paga todo mês. Então, é meio chato, desgasta, entristece a gente, mas não tira também o vigor dos nossos questionamentos. Uma outra coisa que eu gostaria de falar e que vocês pensem, viu, o que está sendo falado aqui, que pelo fato de ter sido considerado inconstitucional, a coparticipação ela é corrigida quanto aos artigos 1º e 2º da lei. Eles são considerados institucionais. Mas nessa lei 12.351 foi colocados limites para consultas médicas, para 12 por ano. Foi atendimento de urgência e emergência, 10 por ano. Então, você só pode infartar, você só pode ter uma dor de cabeça forte, uma crise de vesícula, 10 vezes no ano. Exames e procedimentos laboratoriais, 30 por ano. Agora, eu não sei se são 30 vezes que você pode adentrar um laboratório ou 30 glicemia, não sei o quê, por exames, porque aí é que se torna mais ridículo ainda, né?
Porque para quem está idoso, a gente sabe que o médico vai pedir várias situações, função renal, função hepática, a parte perfil glicêmico, lipídico e aí vai. Então, sempre vai estar saindo. Então, dessa vez, o TJBA foi a nosso favor. Tanto é que hoje eu estou aqui fazendo fisioterapia praticamente desde 2016 e até agora não fui barrada. Mas tem alguns colegas que relatam que foi barrado, inclusive assim, vitamina D, um PPD, tem vários exames, até mais específicos, e PPD ninguém vai fazer mais que um por ano, não é nem mais que um por ano, talvez uma vez na vida. A gente vai fazer um PPD, que é para diagnóstico de tuberculose, investigação de tuberculose. E aí vai. Então, é uma situação que ficou ridícula a ponto do TJBA, graças a Deus, é tirar. Porque fisioterapia 10 por ano, eu já estava fora até, já tinha sido até despejada, expulsa da Bahia. Porque eu já fiz muito mais que isso. E ainda coloca uma questão de um fator moderador. Isso ainda foi no período de Jacques Wagner. São questões que a gente tem, às vezes, dúvida, até mesmo para retirar, mesmo no site do Planserve, na Justiça Jus Brasil, um site, né? A gente tem dificuldade de achar. Então, aí, o que eu quero chegar é que o que se mantém é a Lei 9528 e o decreto que regula esta lei. A Lei 13.450 é do período do nosso ex-Rui Costa, nosso ex-governador. Eu estou aqui colocando nomes dos governadores, não para fazer qualquer tipo de comentário, mas entra numa situação que a gente já vem identificando, é que nesse período do PT, as coisas foram modificando e vem se modificando, infelizmente, para pior, para o trabalhador. Não é à toa que hoje a gente vê outras propostas aí rolando e cada uma que a gente vê sempre é para dificultar, até mesmo, como eu digo, extinguir o serviço público e a nós trabalhadores, né? Então, com a lei do nosso antigo Rui Costa, foi introduzida a cobrança que altera a adesão e a inclusão de dependentes para quem adere ao plano até outubro de 2015. Então, se eu sou de 1992, eu deveria ter regalias, ou seja, teria um direito, né, adquirido. E aqueles que entram de 2015 já têm algumas restrições, inclusive essa questão que é da parcela de risco. Algumas pessoas vêm questionando a nós o que é parcela de risco. E aí eu tive que tentar fazer uma pesquisa. O que cheguei à conclusão é que está relacionada à faixa etária dos beneficiários. Então, talvez é quando os beneficiários já têm doenças pré-existentes, que alguns convênios comuns, convênios mesmo, porque diz que o nosso não é convênio, é um plano de assistência. Então, o convênio ele vai fazer essa distinção por idade e aí aumentar o valor determinado para aquela faixa etária. Então, a gente vê que, infelizmente, as cobranças, as reduções de direitos, está sendo progressiva, o que leva a crer que é um desmonte, um sucateamento e talvez se a gente não der continuidade, se a gente não se mostrar ativo, a gente pode ser também o perdedor de um patrimônio de tantos anos. Eu vou colocar o colega Crispiniano Daltro com a sua proposta, que é uma forma de ilustrar, porque nessas leis a gente tem determinadas as fontes de custeio para o Planserve, que ali é descrito como pode ser fonte de custeio, a doação uma doação, os royalties, a utilização de royalties, a questão do próprio governo, no momento de necessidade, ele pode, proposta é de ser até 5%, mas ele pode e deve
fazer complemento, um complemento, né? Uma certeza. ajuda, uma participação maior. Mas aí o colega traz uma proposta que ela é inovadora. Não é uma coisa que eu pudesse, sincero e honestamente, eu tivesse acesso a essa informação. E aí, Crispiniano, boa noite. Boa Pode noite. falar. Boa noite, minha amiga. Eu sou mais também um sofredor também como servidor público. E até eu queria complementar uma fala sua aí, que é deixar importante a sua análise que você fez aqui, muito rápida até, mas não deixa dúvidas que a nossa situação hoje é a das piores, porque nós estamos sem representação. O que está acontecendo com você, está acontecendo comigo lá também na Polícia Civil, porque hoje eu estou na condição de aposentado. E nós temos lá algumas demandas para se resolver dos policiais, e a mesma história, porque nós não temos CNPJ. É a nossa questão. Entendeu? Também. Então, é essa a nossa sina hoje, e que a gente hoje responsabiliza os sindicatos, todos da área pública, todos. Eu estou falando aqui de todos, eu não estou falando aqui especificamente o da saúde e o da polícia, não. Estou falando todas as entidades sindicais hoje estão comprometidas, porque não tem um sindicato que entre com uma ação para resolver essas questões, e nem reivindicação. Nós estamos aqui hoje pagando para fazer isso do próprio bolso, certo? Que vocês estão fazendo isso aqui hoje, para que venha ter um alerta à sociedade e desses colegas nossos que estão no interior que não sabem nem como é que está acontecendo as coisas aqui na capital. Os sindicatos são responsáveis por isso. Quando eu vi aquela primeira manifestação do café da manhã na casa de Rui Costa, com todos os sindicatos tomando um cafezinho da manhã e levantando a mão, aquilo ali foi uma demonstração de comprometimento. Porque foi no dia 28 de outubro. Do servidor. No dia 28 de outubro, dia do servidor, certo? Aquela fotografia, aquela imagem fala mais do que qualquer outra coisa. Porque ali demonstrou que todos os sindicatos estavam comprometidos com o governo. Certo? Então, essa questão é que está trazendo esse prejuízo para a gente, essa dor que a gente sente hoje, porque o Planserve, como você bem coloca aqui, você devolva o nosso Planserve, ele já foi referência. O Planserve já foi referência. Porque é um único plano, essa questão de plano, como eles dizem que não é considerado como plano, e sim um sistema de atendimento à saúde, mas nós contribuímos financeiramente. Nós demos a nossa parcela. O governo tem a dela, mas nós temos a nossa, até por obrigação mesmo do Estado dar assistência à saúde aos servidores públicos. E isso vai trazendo uma dor, porque a gente sabe que a maioria hoje desses servidores que estão no Planserve já está passando da idade de 59 anos, ou seja, atingindo o idoso. E é esse o peso que está tendo hoje dentro do Planserve, porque os jovens estão um pouco se lixando, não querem mais saber. Os políticos, todos eles, inclusive Rui Costa, como tinha o Bradesco Família, e todos eles não têm plano de saúde do servidor público. Nenhum deles tem. Porque quem tem somos nós por uma questão de necessidade, mas a gente já teve a honra, já teve o prazer de ser atendido e ser referência por outros planos de saúde. Então, o que é que está acontecendo nisso tudo aí? Financeiramente, o Planserve hoje está sendo utilizado politicamente, porque eu digo sempre, e não tenho nenhum receio quando eu falo isso, a maioria dos cargos comissionados, que está lá no artigo 37, que é por indicação política e não por concurso público, essas pessoas entram no Estado e têm direitos com um salário menor, porque o DAI hoje, né, que é um valor que não chega nem a R$ 2.000, esse cidadão entra e traz a família. Então ele tem, por conta, peso, ele pode trazer a família para ser lá também da assistência do Planserve. Então, quem não quer? Então ele vem como cabo eleitoral para dentro do Estado e ainda tem direito à saúde. E isso pesa, a gente sabe que pesa lá, pesa e muito. Nós temos um problema também com uma dívida, uma dívida de executivo e judiciário que ninguém paga. Nem o executivo paga, nem o judiciário paga. Então tem lá essa dívida lá.
certo? Então, piora mais ainda. E vem essa questão de não repassar para os credores, ou seja, as clínicas, hospitais, porque hoje não querem atender por causa disso, pelos valores que são pagos. E os contratos, antigamente, a demanda era tão grande, Rosângela, tão grande a demanda do servidor, que mesmo o valor sendo menor, mas o número de atendimento de Planserve, do Planserve, é muito maior do que qualquer outro plano. Eu, quando tive agora, o ano passado, eu fiquei na UTI, eu contei dos 10 leitos, 9 era do Planserve. É sempre assim. 9 era do Planserve. Então, quem mantém os hospitais é o Planserve. Então, tudo isso, com toda essa situação, nós procuramos até ajudar isso. Porque o que a Rosângela está falando aqui com o grupo dela é tentando arranjar uma saída para que venha melhorar o Planserve. O que vocês estão fazendo é isso. Apresentando algumas propostas, tentando soluções, procurando orientações para que as pessoas possam ajudar. Eu não gosto muito de falar com de políticos, porque, na verdade, quanto mais a coisa se explora, mais eu tenho um material para ficar batendo em governo. Então, eu não gosto de pedir nada político por causa disso. Porque a oposição tem pessoas honestas? Tem pessoas que estão preocupadas com a gente? Tem, mas é uma minoria. É uma minoria, infelizmente. Porque os outros querem que a coisa pegue fogo para ele ter material para chegar na imprensa e começar a bater no governo. E nós não queremos isso. Pelo menos aqui o movimento não quer isso. E nós também, policiais, não queremos isso. Principalmente os aposentados. Então, a nossa proposta aqui hoje, que nós trazemos, não é coisa nova. Nós apresentamos esse plano em 2007, quando o governo do estado que assumiu foi o PT, Wagner era governador, e nessa época, quem administrava as contas do Banco do Brasil, ou as contas do estado, era o Bradesco que administrava. Mas existia uma lei que proibia que as contas públicas só poderiam ser administradas pelos bancos públicos. Não sei qual foi o acordo que fizeram nesta época com o Bradesco, e o Bradesco pegou durante 5 anos. Do Baneb para o Bradesco. Era uma questão ilegal, porque a lei determinava que essas contas que seria o banco público. Como o Baneb estava sendo extinto, então seria o Banco do Brasil, Caixa Econômica. Eles não consideravam nem Caixa Econômica como banco naquela época. Banco do Brasil, Banco do Amazonas, era um banco que tinha também, acho que o Banco do Rio de Janeiro também, que tinha aqui na Bahia. Eram uns 3 ou 4 bancos, Banco do Amazonas, Nordeste, né? Banco do Nordeste, esses poderiam pegar todas as contas. Mas aí houve uma discussão lá, uma quebra de contrato entre Bradesco e o Estado, e já o governo Wagner assume e vai para o Banco do Brasil. Ora, quando foi para o Banco do Brasil, as contas que eram administradas pelo Bradesco tinha chamado de a contrapartida, certo? A contrapartida. Se eu vou administrar seu dinheiro, certo? Falando em uma linguagem popular para que as pessoas entendam, então eu sou responsável pelo dinheiro que eu vou fazer, o movimento desse dinheiro. Bom, disso aí tem várias contas do Estado. E tem lá, no meio dessas contas, existe a conta do servidor público. São 200 hoje, dá uma média de quase 280 servidores públicos hoje no Estado, que tem a conta obrigatória, ou seja, chama-se conta salário. A conta salário do servidor público é administrada pelo Banco do Brasil. E esta conta é que vem trazer uma proposta, que nós trazemos essa proposta, em 2007, quando Wagner assumiu o governo. Eu estava ainda na frente da FETRAB, que eu era coordenador geral, um dos coordenadores gerais da FETRAB. Nós levamos ao Banco do Brasil essa proposta da contrapartida ser repassada, uma parte dessa verba que era passada para o governo do Estado, que fosse adquirido naquela época, certo? Algumas ambulâncias UTI, para que atendesse no Planserve, já naquela época, o pessoal do interior, porque tinha essa dificuldade de transporte. O Banco do Brasil nos atendeu e disse que por eles não tinha nenhum problema, que poderia ser atendido
não tinha discussão e que poderia ser outras coisas também. Bom, passamos para o governo, essa história morreu porque terminou também a gente saindo do sindicato, da Polícia Civil, saindo também da FETRAB, e aí passou. Quando chega agora, no ano passado, essa discussão veio de novo do Banco do Brasil e o Rui Costa vai lá e reduz o repasse de 5% para 2%. Então foi uma redução de mais de 200 milhões, uma perda significante. Certo? E aí ficou esse perrengue que ia acontecendo com o Planserv, já devendo a todo mundo, certo? As policlínicas sendo criadas e ele se afastando do Planserv, não estava dando atendimento ao Planserv, repassando o dinheiro que o Planserv precisava, terceirizou o Planserv, né? Quando trouxe aquela empresa, que a última que foi a Maida, né? Isso trouxe, aí já piorou mais a situação ainda, porque o que se pagava, que eu soube, o que se pagava era uma fortuna a uma empresa dessa, certo? Que o próprio Estado, teria condições de administrar sem nenhum problema, certo? Mas não, preferiu trazer de fora e pagar uma fortuna. E agora, que a coisa piorou, eles estão trazendo agora, tiraram quebraram o contrato, não foi agora também? Da Maida, agora já tem uma associação. Já tem uma associação. Bom, ninguém tem conhecimento disso, como é feita essa transação entre o governo e essas empresas. Mas, quando a gente apresenta aqui uma proposta, infelizmente não está com condição de apresentar aqui no painel, mas a gente pode disponibilizar, certo? Nós demos entrada aqui no documento. Esse documento aqui foi apresentado ao governo. Esse documento aqui, apresentado ao governo, certo? Propondo uma contrapartida do Banco do Brasil ou outro banco que venha ganhar a concorrência, certo? Que passasse valores para que pudesse manter o Planserv. Ao invés desse dinheiro ir para as mãos ou para uma conta do governo, que fosse para a conta direta do Planserv. Aí que vem o melhor dessa discussão. O Estado, eu encaminhei para o governador já deu seguimento, foi já para a SAEB, e eu fiquei sabendo pela SAEB, de um servidor da SAEB, que seria encaminhado para a Secretaria da Fazenda. Então, nós estamos aqui encaminhando esse documento, que está aqui público, né, com numeração e tudo aqui, vocês podem ver, e que nós estamos aguardando essa resposta. Mas, para ilustrar essa discussão, no documento que nós apresentamos esse documento ao governo, nós fomos pesquisar que em 2016, está aqui publicado, Página Livre da época, certo? Está aqui a publicação do Página Livre, certo? No dia 29 de setembro, que foi a nova renovação do contrato, que são um contrato de 5 anos, certo? 2016, que foi até hoje, ele vai vencer agora em 2026 o contrato. Por coincidência, vence agora, se a gente seguir aqui, esse roteiro aqui. E aqui, nesse documento, Banco do Brasil, está aqui, renova, não é isso? Está tudo bonitinho aqui. Renova contrato para administrar folha pessoal do Estado, ou seja, as contas dos servidores públicos. É isso, governador, que a gente está querendo apresentar, que muitas vezes um documento chega ao seu gabinete, mas não chega à sua mesa, certo? Eles dão despacho para fazer tal, mas não passa pelo senhor. Eu acho que o senhor deveria, como servidor público, dar uma olhada nesse documento. Bem, aqui no documento tem assim: o governo renovou ontem, dia 29 de setembro de 2016, com o Banco do Brasil, o contrato de prestações de serviço financeiro, pelo qual a instituição continuará administrando o pagamento da folha pessoal do Estado, conforme publicado na edição de hoje do Diário Oficial, do dia 29 de setembro de 2016. O prazo do contrato é de 60 meses, ou seja, 5 anos, renovável por mais um ano, certo? Mas na verdade são 5 anos. Embora o valor do acordo não tenha sido divulgado da contrapartida, das contas, eu estou falando especificamente da conta do servidor público, deve ter sido muito superior aos 800 milhões
Eu estou falando 800 milhões. Está aqui no documento. Certo? Sendo que tenha sido divulgado, tendo sido muito superior a 800 milhões, que vinha sendo proposto pela Caixa Econômica. A Caixa Econômica, o que deve ser um fôlego considerável para o Estado neste momento de crise. Só das contas, 800 milhões. Então, o que nós pedimos ao governo, certo? Aqui, mais aqui o documento da conta salário, tudo aqui publicado. Está tudo aqui publicado, certo? Diário Oficial, qualquer pessoa pode ver lá, que tudo isso aqui foi publicado na época, certo? A AGECOM publicando isso, tem tudo aqui, toda a informação. Outros estados também têm a contrapartida, também, que os governos passam. Nessa última mesmo aqui, eu fui ver que era mais de 17 bilhões que foi repassado para o governo do estado, naquela época. Então, o que a gente propõe, governador, é que essa verba, ou parte dessa verba, venha direto para o Planserve. Por que está dizendo isso? Porque o Planserve é de assistência do servidor. E as contas, e essas contas, salários, conta corrente e a conta poupança, é do servidor. É da força de trabalho do servidor público. E nós não temos nada em troca. Até as taxas nós pagamos do banco. Nós pagamos tudo. E essa contrapartida deve vir para as mãos dos servidores ou que o servidor indicar. Então eu acho que seria justo, honesto, pegar essa parte dessa verba e transferir para o Planserve. Porque eu tenho certeza que o Planserve teria um bom uso. Não vou dizer de 800 milhões, não. Hoje deve ser muito mais. E eu estou falando de 2016, 800 milhões a Caixa quis fazer a contrapartida. Então, essa proposta, Rosângela, que nós fizemos, ela está tramitando já no governo, certo? E esperamos que ela não seja politizada, esse pedido, porque, como eu disse aqui, não tem aqui nenhum envolvimento com político, não tem aqui pedido a político, o documento foi feito diretamente para o governo do Estado, certo? Através do SEI. Então, não tem aqui nenhuma fala mais para discutir sobre isso, até porque o que nós precisamos é de recursos para que o nosso Planserve volte a ser o que foi sempre, certo? Digno de respeito e de confiança do servidor público, que hoje, infelizmente, nós estamos passando por uma humilhação, principalmente quando a gente vai ter um atendimento, tem que marcar atendimento. Eu tenho um exemplo na minha casa, tudo aqui tem exemplo, que nós não temos mais nada para fazer. Agora é só aguardar que o governo venha atender o nosso pedido. Bom, gente, foi ótima, foi bem coerente, esclarecedora e, assim, serve de ajuda para nós ver que tem meios de ser reestruturado financeiramente o Planserve. Só que tem que ter a vontade, né? Vontade política, e aí, vontade... Aí eu pego o comentário de um colega no chat, onde ele é Carlos Antônio Queiroz, ele coloca o retorno dos 5%. Nós já estivemos conversando com Rosenberg Pinto e ele garantiu que agora vai para 5%. Mas é o tipo da coisa. Em 2017, quando retiraram, o que mantinha o Planserve estava em torno de 400 milhões por mês. Correto. Aí foi dividido 200 para o Planserve e 200 para o Funprev. Por que você acha que foi retirado 200 para o Funprev, né? E aí eu pergunto, na casa de vocês, é comum dividir pela metade e tudo continuar igual? Ter a mesma qualidade? É comum alguém, um profissional que se especializa, se esforça, receber desde 2012, mais ou menos, 2011, 65% reais, desculpem, lacrado, certo, 65%, que era certo, mas que hoje já se diz que tem muitos atrasos no pagamento, né? Então, aí vem a questão das cotas, que a gente vê que no hospital tal atende num dia, num outro não. Por quê? Porque os estabelecimentos, o que a gente conclui, porque a gente ouve a versão do estabelecimento e ouve a versão do governo. E a gente duvida, infelizmente, senhor governador, a mensagem que é passada para nós soa com muita dúvida e até descrédito.
porque não dá para acreditar. O desmonte está sendo claro, o retorno dos 5%, Carlos Queiroz, infelizmente pode não ser ainda o suficiente, por isso ele tem a obrigação de pegar fontes de custeio, sair tirando de outros lugares, que tal da publicidade? E outra coisa, o valor que a gente tem é mal administrado. E o mais importante ainda, que eu fico assim achando, porque às vezes a gente tem mania de ser meio certinha, né? Então vale o que está na lei. Na lei, eu tive pesquisando, o governo ele só pode utilizar 5% do que é arrecadado por mês. E isso é em cima da remuneração de todos os servidores públicos. Ele só pode utilizar 5% no que se refere a ações de natureza operacional e logística. Será que o nosso governador só tem utilizado 5% do nosso valor para essa finalidade? Porque o que a gente vê é o uso abusivo do nosso dinheiro. Eu me lembro bem da última situação montada na Alba, onde os funcionários da Alba tiveram um tratamento assim maravilhoso, de tudo, de tudo, de tudo, e só para a Alba. E aquele que está, foi o que eu questionei no vídeo, que está em Paripe, que está em Cajazeiras, está tendo isso. O que a gente tem é o que um dos nossos colegas também cita, que nefrologia não está se achando, hematologia não está se achando. Ou seja, algumas especialidades, a gente aqui em Salvador, que é o maior dos polos, a gente não está achando. Será que acha também em Palmeiras? Eu gostaria que colocasse o colega Carlos Alves para ilustrar a situação dele. Ou então... Ele está online? No Meet. André Andrade. Aquele aqui, ele tá vendo? Então, peça a Andréa para chamar. Então, a gente vai chamar daqui a pouco os dos nossos colegas, porque a gente tem noção das situações que estão ocorrendo em outros municípios e que a gente vê também o mau planejamento das ações, porque hoje eu estava conversando com o seu Júlio Castro, que eu peço a ele até que entre pelo link do Meet que nós mandamos. Ele é da cidade de Palmeiras, próximo da cidade de Ceabra, onde ele cita Ceabra como sendo um polo, ou seja, um lugar onde tem várias clínicas, laboratórios, e que seria referência para cidadezinhas menores, para que esses servidores saiam das suas cidades e vá até Ceabra. Aí colocou também Itaberaba como sendo outra cidade polo de referência. Irecê, só que Irecê também confidencia que uma clínica chamada Fisioclínica, se não me engano, fechou, retirou as cotas, reduziu em 70% delas. E aí eu pergunto, o servidor fica lá no interior, pagando, sem inadimplência, que é característico do nosso plano de assistência. Deixar claro isso, que todo servidor é sem inadimplência, porque é descontado no contra-cheque. Fica pagando e não usufrui. Então, são vários direitos nossos que vêm sendo desrespeitados e que a gente do Devolva o Nosso Planserve está indo atrás, na ALBA, de deputados que representem a questão dos direitos humanos, que represente a proteção ao idoso, que é característica do nosso público. Isso no nosso grupo de mais ou menos 1.000 participantes. Então, são pessoas idosas e elas também estão sendo desrespeitadas. A gente tem lei para tudo, só falta praticar. Será que o governo só está tirando 5% do valor para fazer todas as ações? E será que era necessário, porque não está previsto em lei, as terceirizações? Não está. E a gente vê que são várias empresas sempre relacionadas a alguns políticos federais, estaduais, que tem essas empresas aqui na Bahia que se utiliza prestando serviço para coletar o lixo, para pesar o lixo, para fornecer. Ser mais claro, dentro do Planserve, dentro do próprio Hospital do Planserve. Dentro, Brotas. De Brotas. Esses serviços de manutenção de todos, de atendimento, alimentação, tudo cabine, isso.
cabide de emprego. E aí vem o que uma... Se for olhar a razão social dessas empresas, a gente vai saber que tem gente que... Eu já fui consultar e é coisa de arrepiar. Uma colega, Jacira Santos, também coloca que está dentro do Planserve, tem muitas pessoas que não seriam usuárias, consideradas. Para ser do Planserve, a gente tem aquele que é o titular, é o servidor concursado, os seus dependentes, tem os agregados e também consta o REDA. Eu não sabia disso. E também um cargo, esse que é um cargo por indicação política. Isso, que são os de confiança, né? Os tais cargos de confiança. Inclusive tem estão cargo ali... de confiança que é do estatutário. São os cargos que não são concursados. O que é esse? Eu gostaria de que... coloque, por favor, durante 2 minutos, esse senhor que está na tela. Ele está ao vivo? Tá com a camisa. Tá. Ok. Som. Eu gostaria, senhor, que se identifique e diga de que cidade o senhor está falando. Eu sou Júlio Castro, eu sou de Palmeiras, moro em Palmeiras, aqui na Chapada Diamantina. Muito bom. Tá me ouvindo? Estamos. Então, o que é que acontece? A situação do Planserve, eu acho assim até que quando vocês reclamam em Salvador, e eu fico até triste no sentido que vocês reclamam que ainda falta alguma coisa. Aqui nós não temos nada. Aqui a gente não tem atendimento do Planserve de forma alguma. Nada. É zero. Tem a cidade de Ceabra, onde a Chapada Diamantina são 25 cidades. Essas cidades dependem de Ceabra. Ceabra tem umas 20 ou 30 clínicas. Só tem uma clínica que o cara é filiado do PT, e o que acontece? A clínica dele atende, em vez em quando, uma consulta, não tem muita estrutura. As clínicas que têm estrutura, agora essa semana passada eu levei minha esposa para fazer uns exames, eu gastei mais de R$1.200 entre consulta e exame. O que tem que ser feito é colocar essas questões nas cidades polo, vamos aqui, Ceabra, atende mais de 50 cidades. A região de Irecê, a mesma coisa. Itaberaba, a mesma coisa. Porque botar em todas as cidades, que dos 417 municípios, a gente sabe que não vai acontecer nunca. Mas que coloquem, que faça convênios. Eu tentei conversar com algumas pessoas lá em Ceabra, principalmente médicos, um amigo meu, e eles dizem que tenta fazer o cadastramento na coisa, e o Planserve não aceita. A clínica mãe, que tem lá um ginecologista, uma série de coisas, uma colonoscopia que a gente paga R$2.000. Por quê? Porque se a gente for para Salvador, pelo Planserve, é uma demora danada, mas a gente não tem onde ficar. Aqui são quase 450 quilômetros daqui de Salvador. Seu Júlio, a gente, para ir para aí... Seu Júlio, pelo fato de eu já ter colocado a situação, por problemas técnicos aqui, até nossos mesmo, por inexperiência, a gente já está passando do tempo. E eu expus essa necessidade e essa sugestão sua, que é muito coerente, pertinente para o que a gente está tratando aqui. Eu gostaria que Eliane Machado, agradeço demais, viu, seu Júlio? Uma boa noite. Eliane Machado colocasse a situação dela de forma rápida com relação ao tratamento de um câncer. As despesas que ela vem tendo, inclusive encaminhando os exames para São Paulo e pagando. Pode falar, Eliane. Boa noite. Boa noite. Pode falar. Pode falar, a gente tem pouco tempo, viu? Boa noite. Sou aposentada pela SESAB, moro em Minas. Tive necessidade de fazer consultas em Salvador. Ginecologista, psiquiatra,
angiologista, endocrinologista, reumatologista e outros. Lá são rotinas, são consultas de rotina. Lá, eu, da ginecologia, recebi a necessidade de fazer a polipectomia, fazer a histerectopia. O que ocorreu? Esse procedimento demorou por algum tempo para ser atualizado. Em determinado momento, Que foi? Passa para outra. ele continuar, André? É porque você já havia colocado as despesas inúmeras que você vem tendo, vem assumido. E aí eu gostaria de aproveitar, é porque a gente está utilizando os colegas para estar exemplificando e confirmando o que a gente vem levantando sempre nas manifestações. Então, aí, essas despesas a gente sugere agora, porque a gente já sabe que é um plano do governo de reduzir a judicialização, que a colega vá e judicialize para ter um retorno, porque isso é previsto em lei. Com todos os relatórios e tudo mais, é previsto em lei. Obrigado, viu, Eliane? Mas vamos ter que judicializar para pagamento de consultas e procedimentos que vemos que é muito comum todos os colegas pagando. O meu filho, há poucos dias, fez uma cirurgia ortopédica e também pagou o anestesista. Então, Tá todo mundo fazendo isso. a gente Lá em está casa, minha vivendo esposa uma também pagou. situação que já não é escondida de sindicato e de governo. O que está faltando é empenho da parte deles, é assumir a situação e pode saber que o nosso grupo não vai parar de estar reclamando sobre isso. Afirmamos aqui que abaixo a essas terceirizações também, inúmeras terceirizações, não dá para manter com o nosso dinheiro. É uma falta de planejamento, de uma boa administração e tem que ter ações referente a isso para gastar de uma forma correta. Todas as especialidades a gente está vendo, hematologia, endocrinologia, tudo a gente está vendo que está sendo muito difícil. Aqui em Salvador também. E o desmonte é uma outra questão que eu não terminei, mas a gente tem um conserve. E esse conserve, se somos 5 representantes dos servidores, deve ser mudado, porque já estão desde da origem do conserve. Desde 2005, as mesmas pessoas. Mudou poucas porque algumas faltaram a reuniões, porque é previsto, ou então não quiseram mais participar. E aí o suplente entrou, como no caso da minha presidente do Sindicato de Saúde. Ela entrou. E aí a gente não vê atitude, reação nenhuma a favor do trabalhador. Temos hoje, como é que eles chamam do governo? Puxadinhos do governo. E como o colega ilustrou aqui, são eventos onde eles estão de camisa, de roupas vermelhas, sorridentes, enquanto cá, do outro lado, estão morrendo servidores. Nós perdemos desde junho para cá, a gente passou a observar que todo dia a gente tem um caso triste para contar. Quando não é com a morte, é com uma situação muito vexatória na questão de procurar um neurologista e vexatória e difícil mais para a população idosa, para o usuário idoso. Então, aí a gente quer tornar claro aqui que o sistema praticado por esse sistema político, PT ou não, a gente tem que falar o nome do partido, não está sendo justo com o servidor. Não demonstra ter o que foi previsto de ações eficazes, competentes para manter. E a gente não admite a possibilidade de perder um patrimônio como é o Planserve. Eu gostaria que Beth colocasse aqui está me sinalizando, Carlos Alves é um outro servidor que passou por uma situação e a gente gostaria que ele, em 2 minutos, mais ou menos, colocasse. Carlos, pode falar. Só que ele não está aqui.
Tá aqui, ele... Enquanto o Não Carlos entrou. não entra, a gente vai colocar que no final do mês de novembro, na terceira semana para ser exata, não tem um dia ainda, pela disponibilidade do auditório no Ministério Público. Nós vamos estar fazendo uma conferência, porque nós vamos agir em outros aspectos, vertentes, a favor do idoso, porque está sendo a vítima predileta desse sistema que está aí. O idoso, a questão do direito do consumidor, porque nós pagamos, mas não levamos, não aproveitamos, não estamos satisfeitos com o serviço que está sendo disponibilizado para nós. O colega está... Viu, Rosângela? Só para citar aqui uma coisa que eu tinha esquecido, está aqui no documento, é que além da proposta da questão desse repasse, que venha do Banco do Brasil como contrapartida para o Planserv, é que a gente também coloca, governador, que seja indicado três servidores públicos competentes, habilitados para isso, para fazer parte dessa diretoria que está aí na gestão do Planserv, porque seria uma forma também de estar o servidor diretamente envolvido nessa questão. Então, muito não apropriada. Não é isso? Então, 3 servidores indicados pelas próprias bases da categoria para que sejam representantes dentro dessa diretoria. Mas não estou dizendo que é para cabide de emprego, não, é para colocar pessoas habilitadas, pessoas competentes para isso. Porque aí teria uma fiscalização, porque nós não temos auditoria. Infelizmente, não temos auditoria no Planserv hoje. O Planserv gasta um dinheiro, sempre está publicando que são 500 mil planservianos, mas ele não sabe se é verdade isso. Então é preciso ter um controle sobre isso. Quantos servidores hoje são filiados ao Planserv? Não temos isso. Isso não é declarado, isso não é publicado, não temos lista, não temos nada no Diário Oficial. Apenas só propaganda política, só isso. Mas é preciso a gente ter um controle sobre isso. Então, essa auditoria é necessária, até para moralizar as coisas. Porque esse dinheiro que está sendo utilizado do servidor público são 280 mil servidores, governador. 280 mil pessoas. Então, faça a conta que o senhor vai ver quanto é que dá. Bote por baixo aí 5 mil reais, 3 mil reais, R$1.000, bote por baixo. Mensalmente, quanto é que dá o ano? Então, é preciso essa auditoria ser feita. Bom, eu gostaria de estar encerrando com um colega nosso que teve também uma situação de câncer e teve que se endividar bastante. É um colega que faz parte de nossa luta, que é Carlos Alves, mas parece que por problemas técnicos... Rosângela, antes de você encerrar, eu vou fazer uma sugestão aqui para que a gente possa, juntos, fazer esse movimento, e esse movimento seu já é muito bem mais adiantado do que os nossos lados de policiais, mas a gente juntar forças para a gente criar um canal com todos os servidores toda semana, na terça ou quarta-feira ou quinta-feira, a gente ter o dia certo aqui. Certo? A gente vai ter que fazer isso, porque aí nós vamos ter um canal toda semana para que o governo saiba que está tendo esse movimento agora em todo o estado. Nós já estamos nos aliando a policiais civis e militares, Pronto. os aposentados, e aí você, representante, também pode trazer, porque a gente faz essa live toda semana. Não tem intenção nenhuma de não se juntar. Claro, a gente quer sim, a gente só não pode tornar o nosso grupo um trampolim político. Né? Aí tá a gente não pode. Não pode. Lá no nosso grupo lá, não é permitido nem citar. Citou, a gente apaga. Então, aqui, eu acho que essa proposta que a gente faça uma live toda semana, ou toda terça-feira, ou toda quinta-feira, para que a gente possa apresentar isso aos servidores e eles participarem do interior e daqui da capital. Porque aí o governo vai ver que está tendo reação. Já que os sindicatos não estão fazendo, nós vamos fazer. E isso aí eu me comprometo com você também. Se precisar, que a gente vai ter que pagar esse custo, a gente dividir entre todos os servidores, para que a gente possa fazer uma arrecadação e toda semana está aqui batendo nessa mesma tecla aqui sobre essa questão dos servidores do Planserv. Porque aí o governo, eu tenho certeza que o governo vai começar... Beth também quer fazer um convite, que é importante. Oi, gente, boa noite. Estou aqui para convidar vocês para que toda terça-feira esteja conosco na Alba, né? E nos siga nas redes sociais, que lá vocês vão ter
todos empenho, tudo que nós estamos fazendo. Então, todas as terças-feiras, a partir das 9 horas, estamos lá na Assembleia Legislativa. Aguardamos todos vocês. Não fique só na cadeira, só digitando, não. E falando que está precisando disso e daquilo. Vamos à luta, vamos nos juntar, que juntos seremos mais fortes. Nossas redes estão no Facebook, no Instagram e agora no YouTube. A gente tem uma certa dificuldade, porque a gente também se autossustenta, né? E, assim, as dificuldades até técnicas com relação a toda essa comunicação que é necessária. Mas apoiamos a proposta do colega Crispiniano e a gente já está fazendo isso na Alba com alguns grupos de policiais que têm nos procurado. E as pessoas também da área de educação. Então, eu agradeço bastante a todos. Uma boa noite. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite a todos.